Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos aqui à Crisson. Mais uma vez estamos aqui online, neste momento, para poder partilhar convosco o conhecimento, para poder partilhar convosco este momento e para que de certa forma possamos tornar este momento em que todos estamos confinados a uma casa, a quatro paredes, para que este momento possa ser um momento de aprendizagem, de reflexão, de novos conhecimentos e também de bem-estar interior. Espero que toda a gente esteja bem de saúde. Para quem não me conhece, eu sou a Sílvia, sou aqui professora de meditação e yoga na Crisson. Sou também música e compositora, mas essencialmente eu hoje estou aqui para vos apresentar mais um mito sobre meditação. Para aqueles que têm vindo a acompanhar este tema ao longo de algumas semanas, espero que tenham adquirido novos conhecimentos. Se entretanto tiverem dúvidas, questões e queiram partilhar comigo, por favor enviem por e-mail ou através do Facebook para que eu possa aceder a essa informação e criar novos mitos para poder partilhar com todas as pessoas. Estamos aqui no 10º mito. 10º mito sobre a meditação. Estão curiosos para saber qual é? Então vamos lá. A meditação reduz o stress, a ansiedade e depressão? É uma boa pergunta. Sabemos que estes três estados, stress, ansiedade e depressão, são estados que são causados por situações extremas na nossa vida e no nosso dia a dia. Se eu for falar, por exemplo, do stress, o stress ele é causado pelo excesso de pensamentos quando nós nos deparamos com determinada situação e isto gera uma aceleração mental e, por consequência, um stress a nível corporal. Ou seja, os nossos pensamentos começam a fluir em excesso. Existe um aumento da nossa produção hormonal de determinadas hormonas, que já vou falar mais adiante, e isto gera depois alterações físicas no nosso corpo, ok? Quando nós falamos de ansiedade, falamos deste estado de alteração dos nossos pensamentos também, ou seja, um excesso de pensamentos, um excesso de preocupações, neste caso sobre situações que possamos vir a viver no futuro, mas elas ainda não aconteceram, ok? Quando nós falamos de depressão, falamos desta agitação mental que existe de situações que nós vivemos no passado e que continuamos a reproduzir na nossa mente esses pensamentos, essas preocupações, essas tristezas que surgiram em acontecimentos do passado e isto gera em nós uma alteração hormonal e gera também consequências no nosso corpo físico. Ok? Eu espero que até aqui já tenham entendido que estes três fatores, ansiedade, stress e depressão, têm algo em comum, que é o excesso de pensamentos, o excesso de preocupação, que é um estado mental, ou seja, oposto ao estado meditativo, que é aquilo que nós vimos falar. Então, será que o stress consegue ser reduzido ou diminuído ou controlado através de práticas de meditação? Boa pergunta, não é? Então, vamos lá. Claro que sim. O stress, temos de entender primeiramente aqui o que é que simboliza este stress e o que é que acontece no nosso corpo para que haja esta alteração. Quando nós estamos perante uma situação à qual chamamos situações de medo, de preocupação, perante uma situação do nosso dia-a-dia onde teremos uma situação importante, como por exemplo apresentar algo em palco, ou seja, nós estamos perante uma situação em que despolta dentro de nós um certo desconforto e este certo desconforto vai criar uma sensação de medo, uma sensação de preocupação e vai criar alertas internos no nosso corpo que vão dizer alto, o corpo está em perigo, ok? Este chama-se o estado de luta-fuga. Quando nós nos deparamos perante estas situações e olhamos para a situação como uma situação de perigo para o nosso corpo, o que é que vai acontecer? Vai começar
a ativar determinadas hormonas do nosso corpo, neste caso, hormonas como a adrenalina e o cortisol, ok? Estas hormonas, quando elas são produzidas em excesso, vão gerar alterações no nosso corpo físico que levam, sim, levam a que o estado de stress, ansiedade e depressão crie uma disfunção em determinado sistema do nosso corpo e isto possa levar a doenças físicas, psicológicas, mentais, emocionais, etc. Ou seja, quando nós estamos a vivenciar o stress, a ansiedade e a depressão e não conseguimos controlar este estado, isto vai alterar o nosso estado hormonal, vai alterar as nossas emoções, vai alterar a nossa mente e, consequentemente, vai alterar o nosso sistema, os nossos sistemas como o sistema cardiovascular, como o sistema respiratório, o sistema digestivo, entre outros. Até aqui, eu espero que já tenham entendido como é que funciona isto do stress. Então, mas afinal, o que é que são isto das hormonas? As hormonas realmente elas são muito importantes para a funcionalidade de todo o nosso corpo, mas não é sobre isto que eu vou falar hoje assim tão profundamente, vou só dar uns tópicos para que vocês possam entender de forma simples se o stress realmente pode ser reduzido com práticas de meditação. Então, o que é a hormona da adrenalina ou o que é a hormona do cortisol? Adrenalina. Então, a hormona da adrenalina, peço desculpa, é a hormona que nós chamamos a hormona do medo, em que ela é ativada, ou seja, aumenta a produção desta hormona, no caso, nas nossas suprarrenais, aumenta a produção desta hormona adrenalina quando nós nos deparamos com situações de medo. Okay? E o que é que isto vai fazer ao nosso corpo? A alteração da nossa respiração, a alteração dos batimentos cardíacos, a alteração do suor, ou seja, tudo vai começar a acelerar aqui dentro. Se nós não conseguirmos doutrinar estas sensações que estamos a sentir no nosso corpo, isto vai gerar outras alterações nos outros sistemas e por aí adiante poderá gerar então as tais doenças que eu falava há pouco, com problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, digestivos, etc. Tudo isto que eu estou a falar aqui, estou a falar com bases científicas sobre a avaliação das hormonas, sobre como é que funciona a meditação nas hormonas, ou seja, há estudos científicos que vocês podem ler também para ganhar esta informação e tentar perceber que realmente a meditação tem um papel fundamental nestas alterações hormonais e também estudos sobre como é que funcionam as nossas hormonas, o que é que elas ativam no nosso corpo, o que é que elas não ativam. Ok, falei da adrenalina, que é então a hormona do medo. E o cortisol, estas duas hormonas, adrenalina e cortisol, elas são mesmo muito responsáveis pelo stress, pela ansiedade e pela depressão. Ou seja, são as principais causadoras deste estado no nosso corpo, que vai gerar depois as tais alterações físicas, que vai gerar depois alterações a nível dos nossos sistemas e criar, sim, problemas de saúde. Então, falando do cortisol, o cortisol é chamada a hormona do stress. O que é que ela faz? Acelera os nossos batimentos cardíacos, aumenta a produção de açúcar no nosso sangue. Para quê? Para que nós tenhamos a energia suficiente para lidar com a situação. Ou seja, estamos perante uma situação de stress que nós reconhecemos como um momento de stress, agitação mental, preocupação, etc. E o que é que acontece neste momento? O cortisol dispara por aí acima, vai aumentar os níveis de açúcar no nosso sangue, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai aumentar a nossa respiração, vai diminuir a atividade do nosso sistema digestivo, ou seja, vai criar alterações no nosso corpo físico, nos nossos sistemas. E o que é que isto vai trazer? Ansiedade, stress, depressão, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas de respiração, ou seja, vai, ao fim e ao cabo, destabilizar aqui todo o nosso sistema. Eu devo aqui apontar que o stress, a ansiedade e a depressão, nos dias de hoje e na nossa sociedade atual, são das doenças, dos estados que geram mais doenças na nossa sociedade. Ou seja, é um tema muito importante nós percebermos que
A maior parte das pessoas vive num destes três estados: depressão, stress ou ansiedade. Ou seja, se nós ganharmos ferramentas no nosso dia para aprender a lidar com estes três estados que geram em nós alterações emocionais, mentais, físicas, psicológicas, então nós vamos ter a capacidade de poder gerir os nossos problemas a nível físico e poderemos sim então ganhar uma maior possibilidade de termos um maior equilíbrio no nosso corpo e por consequência harmonia e saúde no nosso corpo físico e mental. E espiritual também, ou energético. Continuando aqui a falar, ou seja, se nós pegarmos em práticas de meditação, ok? E agora vou falar sobre a meditação em si. Será que a meditação poderá realmente então diminuir esta adrenalina, este cortisol? Sim, pode diminuir. Há estudos científicos sobre isso. Se tiverem maior curiosidade, vão buscar informação e vão ler sobre isso porque é muito interessante. São áreas muito interessantes, pelo menos para mim, são áreas que eu gosto muito de explorar e de ler. Então, voltando aqui ao tema, a meditação vai fazer o quê? Quando nós, como eu agora parei, quando nós paramos, nós damos espaço ao nosso corpo físico, mental, emocional para se restabelecer. E se nós usarmos o exercício certo na situação certa, nós conseguimos então diminuir a produção de adrenalina, diminuir a produção de cortisol. Elas são importantes, ok? São hormonas importantes para nos dar atividade, para nos dar energia, no desporto, por exemplo, elas ajudam a que a nossa atividade física seja conseguida com maior destreza, digamos assim. Então são hormonas que são necessárias. Agora, o excesso de produção hormonal é que cria desequilíbrios. Então, quando nós estamos perante uma situação que para nós nos vai gerar stress, ou quando nós estamos em estados depressivos ou estados ansiosos, o que é que nós devemos fazer? Devemos praticar a meditação, porque a meditação vai auxiliar a diminuir a hormona da adrenalina, a diminuir a produção da hormona do cortisol e começar a restabelecer aqui as nossas hormonas no corpo e, por consequência, os nossos sistemas. Desta forma, um maior equilíbrio para o nosso corpo. Isto é tudo muito lindo. Então, mas o que é que acontece mais? Quando nós praticamos meditação, nós vamos produzir maior quantidade da hormona endorfina. A hormona endorfina é a hormona do bem-estar. Ou seja, é a hormona que, quando produzida, dá uma sensação ao nosso corpo de bem-estar. Ok? Segunda hormona. Quando nós praticamos meditação, para além de diminuir a adrenalina e o cortisol, vamos também aumentar a produção de serotonina, ou seja, que é a hormona da felicidade. Vai dar ao nosso corpo o quê? Felicidade. Entre outras coisas, eu só vou resumir aqui para que vocês entendam. Temos a terceira hormona, que é a ocitocina, ou seja, é a hormona que vai auxiliar na produção do nosso amor próprio e amor para com os demais. Ou seja, quando nós praticamos de meditação, vamos nos tornar pessoas mais generosas, mais amorosas, mais felizes, mais bem dispostas, mais bem-humoradas. Temos também a melatonina. A melatonina é a hormona do sono ou do equilíbrio. É aquela hormona que ajuda o nosso corpo a restabelecer-se e a ter um bom descanso mental e um bom sono. E isto, claro, vai auxiliar depois a não termos tantas insónias no nosso humor, no nosso apetite, etc, etc, etc. Próxima hormona que nós vamos falar aqui, que também é produzida com maior intensidade quando nós praticamos meditação, é a dopamina. A dopamina é a hormona dos vícios, entre aspas, ok? Mas é uma hormona que vai ajudar a ativar a nossa memória, é a hormona do prazer, ok? Quando nós estamos a fazer atividades
que nos dá um prazer, é esta hormona que nós estamos a aumentar a sua produção. Ou seja, quando nós praticamos meditação, sentimos-nos com um maior bem-estar, mais felizes, um maior descanso mental, é óbvio que nós vamos sentir mais prazer, é óbvio que nós vamos nos sentir mais equilibrados, ok? Então, a responsável por este prazer, entre outras, é a dopamina. Temos também, e aqui é difícil de dizer, por isso eu vou dizer o diminutivo, DHEA, é a hormona da juventude. Quando nós praticamos meditação, damos espaço ao nosso corpo para ele começar a restabelecer por si só. Ou seja, as funções do nosso corpo estão voltadas, a atenção do nosso corpo está voltada para reequilibrar o corpo naturalmente. E desta forma, aumentamos a produção da DHEA, que é a hormona responsável pela juventude. Ou seja, nós vamos nos manter mais jovens durante mais tempo. Por isso, aquelas pessoas que gostam e querem trabalhar o seu físico a nível e mental também, a nível de juventude, a meditação é uma boa ferramenta para isso. Temos, falei aqui de sensivelmente 6 hormonas que são ativadas quando nós praticamos meditação. Existem mais hormonas que são desenvolvidas quando nós praticamos meditação, que são ativadas com maior produção, mas vamos ficar por aqui e perceber que quando nós estamos a praticar a meditação, reduzimos a adrenalina e o cortisol, aumentamos a serotonina, ocitocina, a dopamina, melatonina, ou seja, aumentamos as hormonas que nos trazem a felicidade, o bem-estar, o prazer, a calma, a tranquilidade, e acho que isto é a base fundamental para nós termos o equilíbrio no nosso corpo e desta forma vivenciarmos os momentos do nosso dia-a-dia de uma forma diferente, com maior equilíbrio, com maior estabilidade. Eu espero que tenham entendido o tema que eu abordei hoje, que é se a meditação auxilia na redução do stress, depressão e ansiedade. Sim, auxilia, mas isto não acontece sozinhos. É preciso trabalho, é preciso dedicação, é preciso prática regular, é preciso uma boa orientação, é preciso focar nos objetivos e é preciso ter muita força de vontade. Não adianta dizer, vou praticar meditação quando depois acaba por me distrair com montes de coisas enquanto estou a praticar meditação. Não, é preciso esforço mental durante a prática, uma boa prática. Pouco tempo é melhor, pouco tempo, várias vezes, é melhor do que muito tempo e uma vez por ano, ok? Então, eu recomendo sempre, pratiquem meditação regular, pelo menos uma vez por semana. Se puderem praticar 2, 3, 4 ou todos os dias, nem que seja 1 minuto por dia, é muito bom. Se tiverem a possibilidade de praticar com um professor que vos oriente, é melhor ainda. Ou seja, só têm a ganhar com a prática de meditação. Existem poucas situações em que a meditação não deve ser usada. No entanto, a maior parte das pessoas sim deveria praticar meditação, não só para a sua saúde física, não só para a sua saúde emocional, não só para a sua saúde mental, não só para a sua saúde espiritual ou energética, mas para um todo. Eu espero que tenham entendido, eu espero que estejam bem, eu espero que estejam a praticar meditação em casa. Se entretanto tiverem algum tema ou alguma dúvida sobre este tema ou sobre outros temas que englobem a meditação, poderão fazê-lo. Aqui na Crisson estamos neste momento a realizar meditações online para os alunos ou para as pessoas que queiram aderir. Se quiserem mais informações, por favor enviem os vossos contactos, venham experimentar, venham sentir. A prática que nós fazemos aqui na Crisson é músico-meditativa, é uma técnica que une a música e a meditação com o objetivo da tal libertação do stress, libertação da ansiedade e controle da depressão. Então, a partir daqui nós sabemos que conseguimos trabalhar depois outros fatores do nosso corpo e restabilizar a nossa saúde num todo. Por isso a meditação vai fazer bem certamente. Se quiserem participar na Crisson, já sabem, peçam informações.
Continuarei aqui nos meus diretos segunda-feira, por volta das 18 horas, quando consigo. Fica em casa e assim que houver possibilidade e que este estado de emergência se dissipe e que toda a gente fique bem de saúde, porque eu espero plenamente que isso aconteça, venham-nos visitar aqui à Crisson, em Aveiro, em Jogueira. Nós estamos de portas abertas para o receber com muito amor e muito carinho. E com um grande abraço também. Tchau!